Paz do Senhor Jesus a todos que estão aí do outro lado, né? Ouvindo. Nós estamos aqui para gravar mais uma mensagem falando do Evangelho de Jesus Cristo, né? Nós já temos colocado bastante mensagens aqui. Essa aqui eu acho que é a 20ª. E estão todas aí postadas no YouTube e também no Facebook. Hoje nós estamos num lugar diferente. O tempo está meio chuvoso lá fora. E eu tinha uma mensagem aqui da parte de Deus, tenho uma mensagem da parte de Deus no meu coração e eu queria gravar hoje, então nós mudamos o lugar para dentro de casa. Prestei aqui a sala, né, de casa para estar gravando essa mensagem, que é um lugar coberto, né? É um tempo bem com a chuva. Estamos vivendo dias chuvosos esses dias aí, graças a Deus, né? E a mensagem, irmãos, que eu queria colocar, que Deus colocou no meu coração, e eu fiz questão de gravar hoje, porque a mensagem de Deus é assim, né? Quando Deus fala conosco, a gente tem que procurar passar, né, a mensagem, porque é aquilo que Deus tratou conosco naquele dia. E hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre a morte, né? Ainda que seja um assunto assim não muito agradável e que muitos não queiram, não gostam de ouvir, né? Mas a morte, ela é certa, né? A morte é uma coisa que todos iremos passar, né? Aqueles que creem em Deus, aqueles que não creem em Deus, ricos, pobres, de todas as raças, crentes de todas as religiões, católicos, enfim, todos iremos passar pela morte, né? Só não passaremos pela morte se Jesus voltar, né? Se Jesus voltar antes de nós morrermos fisicamente, né? Falando, então nós não passaremos pela morte, seremos aqueles que creem, né? Logicamente que aqueles que creem em Jesus serão transformados e arrebatados juntamente com os ressuscitados que estiverem na sepultura. É assim que a palavra nos ensina a respeito da morte, né? Já temos falado disso em outras mensagens. Mas o que me levou a gravar essa mensagem falando sobre a morte é que eu vi uma mensagem na internet e o título da mensagem me chamou a atenção. Porque o título dizia assim: a morte não é nada. E essa mensagem está foi atribuída como autor dela Agostinho de Hipona, né? Um bispo que viveu no início da nossa era cristã, né? Por volta do século III, século IV, um filósofo, um teólogo respeitado, né? Mas essa mensagem estava tendo como autoria esse São Agostinho, né? Santo Agostinho. Eu acredito que essa mensagem, lendo ela, eu vi que a intenção era confortar aqueles que ficavam, né? Aqueles que ficavam aqui, né? A morte traz para nós um sofrimento, assim, questão de nós não veremos mais a pessoa, o ente querido. Então eu creio que essa mensagem, a intenção era consolar aqueles que ficavam. Mas me chamou a atenção o título: a morte não é nada. Aí eu pensei, mas como assim, né? O Senhor falou no meu coração, mas como a morte não é nada? Se nós olharmos como é que a morte entrou no mundo, nós vemos que a morte é uma consequência do pecado, né? Nós vemos na Gênesis, já tenho colocado isso aqui, que Deus criou o homem imortal, né? Com imortalidade, conforme a imagem e semelhança de Deus, mas o homem pecou e pelo pecado entrou a morte, né? A morte, primeiramente a morte espiritual, que é o afastamento de Deus, do homem de Deus, e também a morte física, né? O homem passou a viver um tempo sobre a terra e morreu. E essa morte passou a todos os homens, né? Qual morte passou a todos os homens? Tanto a física
quanto a espiritual. A espiritual nós resolvemos em vida, ou seja, enquanto nós estamos aqui, né, neste mundo, temos fôlego de vida, ainda não descemos da sepultura, se nós recebermos, né, o Senhor Jesus, se nós reconhecermos diante de Deus que somos pecadores, falhos, né, sujeitos à morte eterna, reconhecermos isso diante de Deus, nos arrependermos dos nossos pecados, né, confessá-los a Deus, receber o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, essa morte eterna não vai, que seria a segunda morte, né? Não vai ter poder sobre nós. Ou seja, nós que estamos mortos, quando aceitamos, né, reconhecemos o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador, passamos da morte para a vida. É o que o Senhor Jesus disse bem claro isso aí, né? Aquele que crê em mim, né, e ouve as minhas palavras, passa então da morte para a vida. Agora, a morte física, essa morte, ela é dada a todos, né, os homens, e a solução para ela, vamos dizer assim, é a ressurreição do último dia, né? E aí, na ressurreição do último dia, vai acontecer o juízo, né, o juízo sobre todos os homens, tá certo? O juízo de Deus. É diferente do julgamento, porque o julgamento já está na palavra. Jesus falou assim: eu não vim julgar o mundo, eu não vim condenar o mundo, eu vim salvar. Quem julga é a palavra. Então a palavra diz assim para nós pegarmos o Evangelho. Aquele que ouve o Evangelho e crê, né, e passa pelo batismo, crê no Senhor Jesus, crê no Evangelho, é salvo, né? Quem não crê é condenado. Então o julgamento é esse. Você ouviu o Evangelho, está ouvindo aí, creu no Evangelho, creu na palavra, creu no Senhor Jesus, recebeu Ele como Senhor e Salvador, ainda que seus pecados, né, não sejam grandes, né? A Bíblia diz que ainda que seus pecados sejam vermelhos como carmesim, né, mostrando a gravidade do pecado, em Cristo Jesus nós se tornaremos brancos como a neve, né? O Senhor Jesus leva sobre si todos os nossos pecados. Agora, aquele que não crê está condenado. Ou seja, aquele que não crê, não recebeu o Senhor Jesus, e se ele descer à sepultura nessas condições, né, sofrer a morte física nessas condições, naturalmente no último dia, na volta de Cristo Jesus, ele então será ressuscitado, tendo já o seu julgamento estabelecido, porque ele não aceitou, ouviu, não aceitou o Evangelho, não quis, não reconheceu, não creu. Logicamente vai participar da segunda morte. Esse é o Evangelho de Jesus Cristo, né? Por isso que Jesus veio para nos livrar disso, né? Para nos livrar da morte eterna e para nos dar a vida eterna. Esse é o Evangelho de Jesus. E eu fiquei preocupado com esse título, né? A morte não é nada. A morte, irmão, ela sela a morte física, falando da morte física, esse texto. Ela sela o nosso destino. Então, ou seja, você enquanto tem vida, nós enquanto temos vida, ainda que pequemos, nós nos arrependermos, né, recebermos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador de nossa vida, nós seremos perdoados. Agora, se nós morrermos em nosso pecado, sem confessá-los a Deus, sem arrependimento e sem aceitar o Salvador, o Senhor, em nossas vidas, não tem mais como tirar os nossos pecados. Morreremos em nossos pecados, seremos condenados, né? E me chamou a atenção esse título, então eu estou aqui gravando essa mensagem falando sobre a morte, né? E como primeiro texto, né, dessa mensagem, em Hebreus capítulo 9, né, uma carta que foi escrita aos hebreus, né, ao povo de Deus, chamado Hebreus, né? Está aqui no capítulo 9, o verso 27 e verso 28, né? Que diz assim, 27, né, o autor escrevendo. Esse verso 27, vamos ler. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo.
Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Então esse texto, irmãos, esse capítulo 9 da carta aos Hebreus, o autor ele faz uma comparação sobre os sacrifícios que eram feitos de animais que aconteciam antes da vinda de Cristo, os cordeiros, né? Os animais que eram mortos, oferecidos em sacrifício para pagar o pecado do povo daquela época, antes de Jesus, era assim, né? Então a pessoa pecava diante de Deus e com o pagamento do seu pecado ele ia até o templo levando um animal, né? Alguns levavam bois, outros levavam cordeiro, outros levavam, que não tivesse muita posse, levava uma pomba, né? Uma rolinha, enfim. Mas tinha que levar um animal. E esse animal tinha que ser perfeito, sem mancha, sem mácula, né? E aí esse animal era imolado, né? Ele morria ali, e esse sacrifício pagava então o pecado daquele ofertante, daquele que ofereceu o sacrifício pelos seus pecados. Isso logicamente é uma figura de Cristo Jesus. Então o autor aqui de Hebreus, no capítulo 9, ele faz essa comparação. João Batista veio e disse, quando ele viu Jesus, ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então o perfeito sacrifício pelos nossos pecados é Cristo Jesus na cruz, morto na cruz. Certo? Jesus substituiu todo aquele ritual, né, de sacrifício de animais que havia no templo, né? Então Jesus é o perfeito sacrifício pelos nossos pecados, né? Hoje nós não precisamos mais se pecar, nós não precisamos mais pegar um animal e levar ele a algum lugar, dar ele como sacrifício para perdoar o nosso pecado. Não precisamos fazer nada. Jesus fez tudo. O que nós precisamos fazer é ter fé nele. Crer em Cristo Jesus. Ter ele como nosso Salvador e Senhor. Porque o sacrifício já foi feito por Cristo. E o sacrifício de Cristo é perfeito. Tanto é perfeito que o Senhor Deus o ressuscitou ao terceiro dia, né? Dando prova que Deus aceitou o sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário, né? Então, por esse sacrifício de Cristo, hoje nós somos perdoados de todos os nossos pecados. Mas isso nós temos que fazer em vida. Por isso que eu estou dizendo, a morte ela sela o nosso destino. Por que sela o nosso destino? A nossa morte física. Porque quando descermos à sepultura, quem aceitou Jesus, aceitou. Quem reconheceu Jesus, reconheceu. Quem se arrependeu, se arrependeu. E quem não se arrependeu, está condenado. É isso que está dizendo esse texto aqui para nós, né? Existe uma doutrina, né, uma falsa doutrina aí da reencarnação, né, que a pessoa morre, que vai para algum lugar, volta, morre de novo, vai para algum lugar, volta, até que várias reencarnações, até que ela se aperfeiçoe, vamos dizer assim, né? E ele deu o direito de um dia estar na glória, na luz, né? Vamos dizer assim. Mas esse texto claramente contradiz essa doutrina, né? Porque no verso 27 está dizendo assim: e como aos homens está ordenado morrerem uma vez. Falando da morte física aqui. Então todos nós que estamos aqui na Terra, seja quem for, acredite ou não acredite em Deus, acredite ou não acredite em Jesus, seja católico, evangélico, espírita, macumbeiro, ateu, enfim. Todos os homens, nós sabemos disso, isso está evidente para nós. Morre. Quantas vezes? Uma vez. Está dizendo aqui, uma vez. Morre e vai para o pó. Tá certo? E depois disso? Depois disso será o juízo. Mas o julgamento já está aqui, na palavra. O juízo, irmãos, é só a sentença. Então quando Jesus voltar, ele não vai julgar a pessoa. Ele vai só dar o juízo, porque julgado já está. Quem creu está salvo, quem não creu está condenado. Tá certo? Então o juízo é a separação de quem creu e quem não creu. Condenado e o salvo em Cristo Jesus. Tá certo? É o juízo. Aí ele fala, né? Assim também Cristo, falando do sacrifício de Cristo, né? Assim também Jesus Cristo, oferecendo-se uma vez, quer dizer, ele se ofereceu em sacrifício a Deus pelos nossos pecados, uma vez.
Na cruz do Calvário. Para quê? Para tirar os pecados de muitos. Veja que não são de todos, irmãos. O texto diz muitos. Por que muitos? Porque só serão perdoados, só teremos os nossos pecados tirados de nós se nós tivermos fé em Cristo Jesus, na morte e ressurreição de Jesus, no Evangelho. Certo? Então nós cremos que Cristo, o sacrifício feito por Cristo na cruz para pagar os nossos pecados, né? Acreditamos nisso, os nossos pecados passam então para Jesus. É o que acontecia lá antes. Né? O pecado, o cara que levava o sacrifício lá, o animal, passava do cara para o animal. O animal não tinha nada com isso, né? Com o pecado do rapaz, mas era um inocente pagando pelo pecador. É a figura de Cristo Jesus. Então Jesus não tem nada a ver com o nosso pecado, mas ele se deu uma cruz do Calvário pelos nossos pecados. Certo? Aí ele diz aqui, aparecerá segunda vez. Então Jesus vai vir mais uma vez. Agora para quê? Agora não tem mais pecado, sem pecado. Certo? Aos que o esperam para salvação. Então virá uma segunda vez para os que o esperam para a salvação. Quem é que está esperando ele vir para salvar? Os que creem. Os que creem, né, na morte e ressurreição de Jesus. Aí Jesus vai voltar e vai nos levar com ele. João 14. Né? Jesus morreu, subiu aos céus, está lá. Jesus morreu, ressuscitou, subiu aos céus, está lá à direita do Pai. Intercede por nós lá como nosso advogado hoje, mas ele virá, né, como juiz, para fazer somente o juízo, a separação entre o salvo e o condenado. É isso que está dizendo aqui. E nós que cremos assim, nós estamos esperando Jesus a qualquer momento. Né? Ele deixou muitos sinais aqui, os sinais já se cumpriram. Né? E a qualquer momento o Senhor Jesus volta e quem creu está salvo, quem não creu está condenado. É o juízo. Tá certo? Esse é o Evangelho de Jesus. Né? Agora, sabendo disso, como é que a gente pode afirmar a morte não é nada? A nossa morte não é nada? Como não é nada? A nossa morte é tudo. A nossa morte, ela sela o nosso destino. Então nós temos que estar preocupados com a morte. Sim, claro. Não só preocupado, como estar preparado. Porque como é uma coisa certa, todo mundo vai morrer, e não tem esse nem aquele, nós devemos nos preparar para a morte. Nós vemos aqui nesse mundo, né, que nós vivemos, que é passageiro, que é por um tempo, as pessoas se prepararem, né, para viver nessa terra. Muitos estudam, né, querendo um emprego melhor, né, uma posição melhor. Né? Muitos se preparam para exercer o poder, né, nessa terra, ainda que não tenha nada demais, você tem que preparar mesmo. Né? Ruim é quem não estuda, né? Você tem que estudar. Certo? Estou dizendo que não é válido, não. É assim. Mas o que eu estou querendo fazer é uma comparação. As pessoas se preparam tanto para as coisas dessa vida, para as coisas do mundo, como é que não vai preparar para a morte? Que tem a ver com a vida eterna da pessoa. Por exemplo, as pessoas que estão próximas, né, velhas, que têm muito bens, muitas vezes se preocupam, né, em fazer o testamento, não é assim? Faz o testamento dos seus bens. Então vou deixar essa casa para esse, vou deixar essa outra casa para aquele, vou deixar esse dinheiro para esse, vou deixar isso para isso. Já deixa o testamento tudo prontinho, para que não haja problema aqui na terra. Agora, como é que não vai preocupar com a morte? Como é que não vai preocupar com a morte? Que a morte vai tratar com relação à sua vida, à sua eternidade, onde é que você vai, para onde você vai depois da morte. Você vai viver eternamente com Deus ou você vai para a morte eterna? Então a morte, ela é muito mais importante do que qualquer coisa que você faça aqui nessa terra. Não estou dizendo que não é importante, não são importantes as coisas que você faz nessa terra. Você tem que estudar, você tem que trabalhar, você tem que cuidar da sua família, você tem que querer as coisas boas, né, da terra. Mas Jesus falou, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. As demais coisas ele vai acrescentando para nós. Certo? O que é o reino de Deus? É a preocupação com a nossa morte. Então nós devemos buscar, estarmos preparados. E outra, a morte não avisa, né? Ó, amanhã você vai morrer. Não é assim que acontece. Eu estou aqui falando hoje, essa mensagem, gravando, mas não sei. Se daqui a pouco eu não desço a sepultura, se amanhã eu vou estar aqui,
né? E assim é com todos, né? A gente está bem, às vezes saúde, está tudo bem conosco, mas de repente morre. Então nós devemos nos preparar, estarmos preparados, vigilantes para o dia da nossa morte. Um outro texto que eu queria colocar aqui, lá no livro de Eclesiastes, o livro de Eclesiastes foi escrito por Salomão, né? Ele tem como autor Salomão. Foi dada a Salomão a autoria do livro de Eclesiastes. Ele é um livro considerado livro poético, porque ele traz uma linguagem poética, né? Assim como Cantares de Salomão, né? O livro de Salmos, certo? Mas o livro de Eclesiastes, ele traz essa linguagem poética, por isso é um livro considerado livro poético. E esse livro de Eclesiastes, ele trata da vida do homem debaixo do sol, ou seja, nessa terra, né? Debaixo do sol. Então, sempre fala aqui, debaixo do sol, debaixo do sol. Debaixo do sol é a nossa vida terrena, nossa vida aqui nessa terra, né? Esse livro trata disso, né? E no final desse livro, o capítulo 12, está dizendo assim no título: a mocidade, ou a juventude, né, deve preparar-se para a velhice e para a morte. Olha aqui, Salomão, um homem sábio, né? Deus deu muita sabedoria a Salomão, filho de Davi, terceiro rei de Israel, né, naquela época. Ele escreveu aqui dizendo que o jovem ele deve se preparar para a velhice e para a morte. Então ele começa no capítulo 1, no capítulo 12, verso 1, ele fala assim: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venham a dizer: não tenho neles contentamento. Salomão começa a falar aqui uma exortação: ó, você lembre-se do seu Criador. Quem que é o nosso Criador? Deus, né? Nos dias da nossa mocidade, que ainda temos saúde, né? Que são os dias bons da nossa vida, vamos dizer assim. Porque os dias maus, eles vão vir na nossa vida, se nós não morrermos antes, né? E aí ele começa a descrever aqui, né? Aí ele fala no verso 2: antes que se escureça o sol, né? A pessoa vai perdendo a visão, né? Vai ficando velho, vai perdendo a visão. E a luz, e a lua, você já não consegue enxergar direito as coisas, né? Tem muitas pessoas que têm catarata, não é isso? Fica meio, o olho meio anuviado assim, né? Meio esbranquiçado, não consegue enxergar. Muitos por causa da diabetes perdem a visão mesmo, né? Então ele está dizendo no verso 2 aqui: antes que se escureça o sol e a luz e a lua, está falando do olho, nosso olho, né? No 3 ele fala assim: no dia que tremerem os guardas da casa, e se curvarem os homens fortes, e cessarem e se curvarem os homens fortes. Está falando aqui do nosso braço, da nossa perna, né? A gente vai ficando velha, a perna vai encurvando, né? Assim, a mão começa a tremer, os braços começam a tremer, perder a força, né? Então ele está falando aqui, ó, antes, no dia que tremerem os guardas da casa, né? Os guardas da casa aqui é o nosso braço, nossas mãos, né? Os homens fortes aqui, linguagem poética, as suas pernas, né? Se curvar as pernas. Ele está falando aqui da degradação física, humana, natural da velhice, né? Ele fala: e cessarem os moedores, dentes, né? Os dentes vão caindo, não é isso? Porque já são poucos. E se escurecerem os que olham pelas janelas, né? Os dentes vão ficando, perdendo o seu brilho, né? Vamos dizer assim. E depois ele fala assim: das duas portas da rua se fecharem por causa do baixo ruído da moedura. Aqui, ó, ouvido, né? A pessoa vai perdendo a audição, né? As vozes das aves, né? Tem que ser mais alta para poder a pessoa conseguir ouvir, porque vai perdendo a visão, né? Ele vai falando disso, da nossa degradação física, vamos dizer assim, que todo mundo está sujeito, né? Aí o 5 ele diz: como também quando temerem o que está no alto e houver espantos no caminho. Então a pessoa tem dificuldade de andar, né? A pessoa tem medo às vezes de andar, de cair, né? É isso que ele está falando aqui no verso 5, ó. Florescer a amendoeira, o cabelo ficar branco, né? Florescer a amendoeira, branquinho, né? Falando aqui. E o gafanhoto for um peso, quer dizer, você não consegue, mas não tem mais força. Perece
o apetite, né? Aí ele termina assim, porque o homem se vai à sua eterna casa, e os pranteadores andarão rodeando pela praça. As pessoas iriam chorar, né? A nossa morte. As pessoas queridas nossas vão ficar chorando ali pelas praças, né? Uma linguagem poética. E aí ele fala no 6, antes que se quebre a cadeia de prata e se despedace o copo de ouro, e se despedace o cântaro junto à fonte, e se despedace a roda junto ao poço. É a nossa morte, né? Despedaçou o copo de ouro, acabou o nosso corpo físico. E aí no 7 ele diz assim, e o pó, que é a nossa carne, volte à terra, como era. E o espírito, volte para Deus, que o deu. O pó vai para a terra, o espírito é de Deus, ele vai para Deus. Certo? E aí ele fala, vaidade de vaidade, diz o pregador. Tudo é vaidade. A nossa vida aqui é terrena, né, meu? Tudo aqui vai passar, tudo aqui é um tempo só. Né? Todas as coisas que nós temos aqui passam. Né? E nós vamos voltar para o pó e o espírito volta para Deus. Né? E aí, mais para frente aqui, ele fala assim, no verso 13, de tudo que se tem ouvido, o fim é, teme a Deus, que é o nosso Criador, e guarde os seus mandamentos. Porque este é o dever de todo homem. Dever de todo homem. O 14 é o último verso do livro de Eclesiastes. Porque Deus há de trazer a juízo. Lá em Hebreus, juízo. Igual está falando lá em Hebreus. Está falando aqui em Hebreus, lá no Novo Testamento. Aqui em Eclesiastes, chamado Antigo Testamento. Há de trazer a juízo toda obra e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Toda a sua obra, tudo que você fez, seja de coisa boa, seja coisa ruim, seja coisa boa, seja pecado. Até aquilo que está escondido, que ninguém sabe, está encoberto para os homens, naquele dia vai ser revelado. Então se nós temos um pecado escondido, encoberto, vamos confessar a Deus enquanto nós temos tempo, enquanto nós temos vida. Então confessa os nossos pecados que todo mundo sabe, né? E confessa os escondidos também. Porque tem gente que só confessa o que todo mundo sabe. Os escondidinhos que tem por aí, tudo está debaixo do tapete, né? Mas naquele dia vai ser revelado. Vai trazer tudo, vai ser tudo revelado naquele dia. Qual dia? O dia do juízo, que é a volta de Cristo Jesus. Então nós temos que estar preparados para o dia da nossa morte. Né? Preparados para a morte é isso. Estar de bem com Deus. Estar de bem com Jesus, que é o juiz, que é aquele que vai dizer para você, ó, você é culpado e você é inocente. E aqui nós temos um grande e grave problema, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque a Bíblia nos revela que todos os homens estão debaixo do pecado. Todos os homens pecaram. Né? Todos. O livro de Romanos fala isso. Né? O Senhor Jesus disse certa feita que, antes de chegar em Romanos, eu vou colocar aqui o que Jesus disse. Né? Em João 6. João 6. Né? João 6, Jesus ali falando sobre que ele é o pão da vida, né? O pão que dá vida para aqueles que creem. Né? E em um certo pedaço, Jesus fala assim no verso 37, capítulo 6 de João. Todo o que o Pai me dá, virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, Jesus falando, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele, tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Essa é a vontade de Deus para nós. Né? Que nós tenhamos, né, a vida eterna. E a vida eterna está em Cristo Jesus. Certo? Não há vida eterna fora de Cristo.
Somente em Cristo Jesus. Não é questão de religião. Não é porque eu sou daqui, não é porque eu sou dali, não é porque eu faço isso, não é porque eu faço aquilo. É porque eu tenho fé em Cristo Jesus. Eu fui até Jesus. Eu cheguei até Jesus. Né? Eu fui até o caminho. Eu fui até a verdade. Eu fui até a vida. Que é Cristo Jesus. É Cristo falou, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, não é religião. Não é religião A, religião B. É fé em Cristo Jesus. E deixar o pecado. Deixar a nossa vida de pecado. Nos arrepender do nosso pecado, da idolatria. Tá certo? Da avareza também, que é a idolatria. Tá certo? Da mentira, da inveja, do orgulho, da soberba, das cobiças de nossos olhos, da nossa carne. A vida carnal nossa, que é pecadora. Por quê? Porque nós não temos Jesus. Quando a gente não tem Jesus, não tem Deus, ainda que às vezes a pessoa fala que tem, mas fala que tem, mas anda no pecado, anda na idolatria, anda praticando tudo aquilo que a palavra diz que não é fazer, faz, e diz que tem Deus, tem Jesus. Não tem. Porque não é eu que estou falando, é a palavra. Tá certo? Se você fala que tem Deus e tem Jesus, você tem que andar conforme Jesus quer. Como é que você vai falar que tem Jesus, tem Deus e não vai andar conforme Jesus quer? Vai andar no pecado, vai andar nas trevas? Não dá. Né? Não tem como. Certo? Então, nós temos que estar preparados para a nossa morte. Essa é a mensagem que eu queria trazer aqui. Né? Se nós formos para Jesus, Jesus não vai nos jogar fora. Não vai. Todo aquele que vem para Jesus, coração quebrantado, arrependido diante de Deus, diante de Jesus, Jesus vai nos dar a vida eterna. Está aqui na palavra dele. Ele vai ressuscitar no último dia. Qual é o último dia? Da vinda de Cristo. Vai nos dar a ressurreição e vai nos dar a vida eterna se nós estivermos em Cristo Jesus. Esse é o Evangelho. Certo? Depois ele continua falando aqui, né? Muitas coisas, a gente não vai falar por causa do tempo. Mas o que eu quero dizer aqui, colocar também, que é um problema isso aí, né? Do pecado, por quê? Da condenação, porque a palavra diz que todos nós estamos debaixo do pecado, não tem ninguém. Né? Você abre aqui o livro de Romanos, capítulo 1, Paulo começa a falar, né? Que todos os homens, né? Pecadores, eles estão debaixo da ira de Deus. Né? O verso 18 ele diz aqui, ó, capítulo 1 de Romanos, verso 18, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade e a injustiça. Justiça relacionada a pecado. Né? A impiedade, o não conhecimento das coisas de Deus, né? Não procurar conhecer Deus, não procurar não conhecer o Criador. Por isso que lá em Eclesiastes, Salomão diz aqui, ó, lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade. Procura conhecer o seu Criador no dia da tua mocidade. Antes daqueles dias ruins que vai vir na nossa vida. Porque tudo será trazido a juízo diante de Deus. Né? E aí ele vai falando aqui no capítulo 1 de Romanos, a partir do verso 18, tá certo? Fala sobre a idolatria, né? As pessoas que sabem que existe um Deus, né? As pessoas sabem que existe um Deus. Até o ateu que fala que não acredita em Deus, no fundo ele sabe que Deus existe. Né? É só ele entrar numa situação difícil, né? Coloca ele dentro do avião, né? E vamos dizer que o avião vai cair, para ver se ele não grita o nome de Deus. Grita, qualquer um grita. Né? Até o mais ateu. Né? O avião vai cair, está lá no céu, vai cair, vai esborrachar lá embaixo. A primeira coisa que grita é o nome de Deus. Né? Então é só entrar numa situação, enquanto ele está tudo bem na vida dele, ele não acredita em Deus, mas entra numa situação difícil para ver se não lembra de Deus. Lembra sim. Né? Então, mas as pessoas, né, na sua soberba, não querem saber das coisas de Deus. Acho que está bem, principalmente aqueles. Por isso que Jesus falou assim, que é muito difícil o rico entrar no reino de Deus. Por que é difícil o rico entrar? Não é que não seja impossível, é possível. Né? Tem muitas pessoas ricas com muito dinheiro que estão salvos em Cristo Jesus. Né? Temem a Deus, tudo. Mas por que é muito difícil entrar um rico? Porque o rico está firmado na sua riqueza. Então ele acha que ele não precisa de Deus. Né? Ele pode tudo, ele compra tudo, aquilo que ele quer aqui na terra ele compra, então ele acha que não precisa de Deus. Então, se você acha assim, que você não precisa de Deus, então Deus, é o que está falando aqui em Romanos, Deus então abandona, já que você não quer, né?
Deus está aí, sendo manifestado nas coisas, né, que nós vemos aí, né? Tudo que nós vemos, as coisas extraordinárias que Deus fez está revelado para nós aí nas coisas. Nós vemos a presença de Deus em todas as coisas, né? As maravilhas que Deus fez no ar, na água, na terra, nas plantas, nos animais. Mas ainda assim as pessoas acham que Deus não existe, né? Então Deus, já que você não quer saber de Deus, Deus abandona. E a pessoa, quando é abandonada por Deus, está debaixo da ira de Deus, não quer saber das coisas de Deus, irmão, eles fazem coisas terríveis, né? Aí entra a idolatria, começa a adorar aquilo que não é Deus, né? Entra todo tipo de imundícia que fala do homossexualismo, né? Aqui no verso 26 ele fala assim: pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural do contrário à natureza. E semelhantemente, o verso 27 também, os varões, né, os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamarem em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. Né? Estão falando aqui do homossexualismo. Então as pessoas que não conhecem Deus, ou não querem saber as coisas de Deus, Deus abandona. Né? Aí o verso 28 ele fala assim: como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm. Aí vem o 29, estando cheio de toda iniquidade, pecado, malvadeza, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheio de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratadores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, ignorantes, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia. Não tem misericórdia de ninguém, não tem dó de ninguém. Tudo é dele, é ele que faz, ele quer matar o outro se puder. Né? Assim são os homens sem Deus. Os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, dignos de morte. Os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem com as que as fazem. Certo? Isso aqui é um homem sem Deus. Né? Todos nós, né, que não tem Deus, que não tem Jesus, é dessa maneira aqui, é dessa forma que está aqui. Descrito no verso, capítulo 1 do livro de Romanos. Né? E aí continua falando, né, sobre a impenitência dos judeus, a justiça de Deus. Né? No verso 3 ele fala que todos os homens estão debaixo do pecado. Né? Ele diz aqui: pois que somos nós mais excelentes, verso 9, capítulo 3. De maneira nenhuma, pois já antes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo nenhum sequer. Né? Aí no verso 23 ele fala assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, separados da presença de Deus. Estamos separados da presença de Deus. Por causa do quê? Por causa do pecado. Certo? E se nós morrermos em nossos pecados, se nós não reconhecermos Jesus, não aceitarmos Jesus na nossa vida, para que Ele possa receber para Ele os nossos pecados, não, pela fé, nós vamos morrer com o nosso pecado. Aqui também no verso 3, um pouquinho mais acima, no verso 12, capítulo 3, verso 12, ele fala assim: todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nem um só. Falando das pessoas sem Deus aqui, os pecadores, todos nós, porque todos nós estamos debaixo do pecado. A sua garganta é um sepulcro aberto, com a sua língua tratam enganosamente. Peçonha de áspides está debaixo dos seus lábios, veneno de cobra, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria. Não conhece o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Não há temor de Deus. E assim é a pessoa sem Deus. Todos os homens estão nessa situação. Todos esses pecados, fazendo todas essas coisas. Né? Porque todos pecaram. Destituídos estão da glória de Deus. Agora olha o 24, que Paulo fala no 24, que depois que ele fala que todos estão pecados. Verso 24 do capítulo 3. Sendo justificados. O que é justificados?
perdoados os nossos pecados, pela fé em Cristo Jesus. Aí que ele fala aqui, ó, gratuitamente, sendo justificado gratuitamente, de graça, pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então, só seremos perdoados pela redenção que há em Cristo Jesus, na sua morte e na sua ressurreição. Se nós crermos nisso, se nós acreditarmos nessa palavra, né? Se nós recebermos essa palavra, colocarmos a nossa fé em Jesus, nos arrependermos da nossa vida de pecado, arrepender de verdade, não é só de língua, não. Tem gente que vai lá, confessa o pecado, o sacerdote só da boca para fora. Mas aqui dentro, ó, o pecado está aqui, ó. O pecado não está aqui, o pecado está aqui, no coração. Então tem que arrepender de coração, tá certo? E aí quando a gente se arrepende de coração, a gente vai produzir frutos dignos de arrependimento. Ou o que é frutos dignos de arrependimento? É uma mudança de vida. Então aquele que mentia não mente mais, começa a falar a verdade, frutos de arrependimento. Aquele roubado não rouba mais, vive uma vida honesta, frutos de arrependimento. Aquele que era idólatra não vai idolatrar mais, vai adorar somente o único Senhor e Salvador, que é o Senhor Deus, na pessoa do Senhor Jesus Cristo e o Espírito Santo, né? Só eles que merecem adoração, veneração, honra, o que você quiser pôr, né? O resto é idolatria. Então você vai deixar da idolatria, você vai começar a adorar somente a Deus, somente a Jesus, tá certo? E vai ser justificado pela fé em Cristo Jesus diante de Deus, tá certo? Então, essa história aqui, a morte não é nada. Eu fiquei meio impressionado com essa afirmativa e quis colocar essa mensagem mais uma vez aqui, tá certo? Que a morte, nós precisamos estar preparados para a morte. A morte é tudo, na verdade. A morte não é nada, não. A morte é tudo na nossa vida, certo? Aí, no capítulo 6, né, para nós terminarmos aqui essa mensagem do livro de Romanos, né, falando sobre a graça de Deus, né, falando que por um homem entrou a morte no mundo e a morte passou a todos os homens, e por um homem, que é Cristo Jesus, entrou a vida eterna, né? Então, assim como a morte entrou por Adão, nossa vida, a vida eterna vai entrar por Cristo Jesus, tá certo? Pelo sacrifício de Jesus. Então aqui no verso 23 do capítulo 6, diz aqui, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então é essa mensagem que eu quero deixar aqui, para que nós possamos estar preparados para a nossa morte, para o dia da nossa morte, que virá. Ainda que o Eclesiastes mostra, né, a velhice, mas a gente sabe que não é assim, né? Logicamente que as pessoas mais velhas, elas estão mais sujeitas à morte pela sua velhice, pela sua já fragilidade do seu corpo. Então, mas também morre criança, morre jovem, morre adulto. A morte não tem uma idade correta, né? Morre com 15 anos, com 20, morre com 60, com 70, com 90, morre com 10, com 15. A morte, né, está aí. Então nós temos que estar preparados, né, no dia da nossa mocidade, né? Graças a Deus, o Senhor Jesus nos deu esse presente, que é a nossa justificação, nossa salvação e a vida eterna, né? Somente por Cristo Jesus. E você possa, né, se você ainda não está preparado, né? Quem é que não está preparado? Aquele que não tem Jesus. A pessoa que não tem Jesus, que não tem fé em Jesus, que não arrependeu do seu pecado, que não vive uma vida para Deus, uma vida, não está preparado para morrer. Morreu, está condenado. Tá certo? Se você está assim, né, que essa mensagem possa falar ao seu coração e que você possa dar crédito, crer no Evangelho, crer em Jesus, tá certo? Se arrepender diante de Deus, né, dos seus pecados, pedir para Deus, né, para o Senhor Jesus assumir o seu pecado, né? Jesus vai assumir, porque é para isso que ele veio, ele morreu para assumir o seu pecado, tá certo? Jesus vai assumir o nosso pecado pela nossa fé, né? Ele vai ver a fé, a sinceridade do nosso coração, arrependemos diante de Deus, aguardamos a vinda de Cristo Jesus, que está para vir a qualquer momento, e ainda que não venha, se nós descermos à sepultura, vamos descer salvos, né, em Cristo, aguardando também, dormindo, aguardando a ressurreição do último dia, onde na verdade não seremos ressuscitados, porque quando a gente aceita Jesus, quando a gente recebe o Senhor Jesus, a gente já participa da primeira ressurreição,
a morte já não vai ter, a morte eterna já não tem mais poder sobre nós, não morremos mais, mas ficamos aguardando em Cristo a sua volta, né? E quando ele voltar, seremos acordados, né? Vamos dizer assim, uma vez que já recebemos a ressurreição pela fé, né, em Cristo, passamos da morte para a vida, seremos acordados, subiremos junto para o céu de glória, juntamente com Jesus, estaremos eternamente com Deus. Essa vida aqui não é nada, irmãos. Essa vida aqui é passageira. Temos que estar preparados para a morte. Hein? Se assim você quiser acreditar, que você possa acreditar nisso, né? Receber o Senhor Jesus aí, né? Aí onde você está mesmo, dobre seu joelho aí, onde você puder, né? Receba o Senhor Jesus, confesse seus pecados a Deus, né? Reconheça que é um pecador diante de Deus, se arrependa. Depois você vai procurar uma igreja que pregue Bíblia, que pregue a verdade. Eu estou aqui nesse canal, à sua disposição, né? Para qualquer esclarecimento. Eu não estou aqui para pregar religião, somente Jesus, mas se você quiser falar comigo, eu frequento, graças a Deus, uma igreja que prega a Bíblia, que prega o Evangelho de Jesus, que acredita em Cristo. Se você quiser conhecer, teria o maior prazer em levá-lo lá. Que o Senhor Deus te abençoe, abençoe você, sua família, em nome de Jesus. Amém.